Transpessoal, que é uma realização da Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, ou a Lubrat, como é mais conhecida, que hoje é responsável, é a referência em psicologia transpessoal no Brasil. E esse encontro é também apoiado pela sua presidente, professora doutora Vera Saldanha. Tá? Eu queria complementar dizendo que já existem turmas de pós-graduação do curso de Psicologia Transpessoal em Andamento, já estamos na 10ª turma em Campinas, que é a matriz, e a 12ª turma em São Paulo, e a 3ª turma em Brasília. E nesse curso de Psicologia Transpessoal é repassada a metodologia idealizada pela professora doutora Vera Saldanha, né, que é a abordagem integrativa transpessoal, aperfeiçoada a cada turma. Então, fiquem atentos, porque no próximo ano nós teremos abertura de turmas na Matriz Campinas e também nas regionais São Paulo e Brasília. Bem, hoje, então, nós vamos apresentar esse encontro no novo formato de entrevista, em que a professora doutora Vera Saldanha receberá 2 convidados especialistas em psicologia transpessoal da Lubrat, e ambos com experiência na aplicação de técnicas transpessoais, especificamente em organizações. Bom, agora então eu vou fazer uma leitura de um currículo breve dos convidados para vocês conhecê-los antes deles se apresentarem, para vocês conhecê-los um pouco mais, né? Vou começar falando da professora doutora Vera Saldanha. Ela é presidente da Lubrat, doutora em psicologia transpessoal e especialista em diversas áreas da saúde, e até hoje atende em clínica pessoas de diversas faixas etárias. E como ela diz, é um laboratório porque o atendimento faz dela, incentiva, né, dá estímulos para ela melhorar cada vez mais a abordagem integrativa transpessoal. Vera Saldanha é autora e coautora de livros sobre psicologia transpessoal e psicoterapia transpessoal. É membro do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, participou da organização de 11 edições de congressos internacionais e nacionais, realizados no Brasil e Portugal, e ministra cursos e conferências na área de psicologia transpessoal em diversos estados do Brasil e também no exterior há mais de 30 anos. Antes até da Lubrat ser criada. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da nossa convidada Rita Schutte. Ela é terapeuta, palestrante, coach, facilitadora de grupos. Tem especialização em psicologia transpessoal pela Lubrat de Brasília. É coach organizacional e ontológico, cursado no México. É facilitadora de pathwork e de grupos com pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. É especialista nas áreas de projetos, gestão de pessoas, gestão de mudança e de governança organizacional. Possui mestrado em administração e doutorado em tecnologia da informação, ambos pela University of Reading, da Inglaterra. Bem-vinda, Rita. Agora eu vou falar um pouquinho, né, do nosso outro convidado, Fabrício Saiter. Ele é terapeuta organizacional e transpessoal, formado em psicologia transpessoal da Lubrat, em Campinas. É coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup. É palestrante em temas como bem-estar, felicidade, confiança, gestão de pessoas, alinhamento de equipes e qualidade de atendimento. É podcaster, é co-criador dos treinamentos do método Everest e Reprogramando Hábitos.
foi empresário por mais de 30 anos, por mais de 23 anos, desculpe. É graduado em Direito, tem MBA em Marketing, também é practitioner em PNL e mora atualmente nos Estados Unidos, de onde ele está falando agora. Bom, bem-vindos a todos, doutora Vera Saldanha, Rita Schutte e Fabrício Saiter. Então, agora, para a gente começar o encontro, passo a palavra para a nossa anfitriã, doutora Vera Saldanha, para a sua saudação inicial e depois o início da conversa com nossos convidados. Vera, seu microfone, por gentileza. Bom dia a todos. Muito grata, Naira, por sua apresentação. Bem-vindo aos nossos queridos convidados, bem-vindo a todos que estão aqui nos assistindo. É uma alegria estar novamente com vocês. E esse mês de outubro é um mês muito especial para a Lubrate, sobretudo esse ano, porque esse ano nós estamos fazendo 25 anos de existência. Então, a Associação Luso-Brasileira, ela surge no momento em que eu já havia dado a formação em Psicologia Transpessoal em Portugal, e desse encontro e de outras regionais no Brasil onde haviam essa formação, surge a ideia, através do professor Mário Simões e do professor Pierre Weil, o nosso grande ícone aqui no Brasil, em relação à psicologia transpessoal, alguém que realmente trouxe a psicologia transpessoal, publicou inúmeras obras nessa área e foi levando as suas sementes por todo o nosso Brasil. Então, a nossa gratidão imensa ao professor Pierre Weil, ao nosso querido Mário Simões também, e a todos vocês que junto conosco caminham. A Lubrate, a formação que eu dava em psicologia transpessoal, nós passamos a dar através da Lubrate, de forma a expandir ainda mais essa visão da transpessoal. E a Lubrate surge, então, com essa missão de divulgar no Brasil, em Portugal, a psicologia transpessoal. Em função disso, bianualmente, nós temos congressos internacionais com os principais destaques nessa área. Ora, o congresso é no Brasil, ora, o congresso é em Portugal. E queremos continuar essa missão. A Alubrate é uma associação sem fins lucrativos, justamente para congregar todas as pessoas que têm simpatia, que são interessadas nessa perspectiva da transpessoalidade. Em especial, no Brasil, nós temos caminhado com bastante destaque, com bastante gratidão, sendo acolhido no CRP de Psicologia. Nós temos dado palestra em vários lugares, toda a nossa equipe tem feito trabalhos maravilhosos, estão presentes na USP, no Procer, enfim, estão levando essas sementes e elas estão florescendo, trazendo essa transpessoalidade para o Brasil. E uma coisa importante de nós lembrarmos, tanto Pierre Weil quanto Stanislaw Grof, que foi um dos cofundadores desta abordagem transpessoal, eles colocam que ela é essencial para esse nosso momento de emergência no nosso planeta, que somente esse conhecimento que vem de fora, que nos traz uma autoconsciência, que insere a espiritualidade na sua vida cotidiana, na sua prática, é que poderá, então, trazer uma perspectiva de soluções e de uma nova visão de mundo mais solidário, com maior compaixão, com maior empatia. Então, muito bem-vindo aos nossos queridos convidados. Eles vão estar falando justamente da experiência deles em organizações. Foram dois profissionais brilhantes que fizeram a nossa pós-graduação,
que tem o foco na abordagem integrativa transpessoal, que foi uma metodologia que desenvolvi, foi uma tese de doutorado e vamos dizer assim, o carro-chefe que leva esse nome da Librate por todo o Brasil. Muito bem-vindos, Rita, muito bem-vindo, Fabrício. Uma alegria estar com vocês aqui. Então, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem, fale um pouquinho do trabalho de vocês e, na sequência, nós estaremos, então, fazendo algumas perguntas e trazendo perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Sobretudo porque a psicologia transpessoal ela acaba trazendo uma ênfase maior mais para a área clínica, tanto que quando eu iniciei meu trabalho era na terapia integrativa transpessoal. E depois, à medida que esse referencial foi se expandindo, foi sendo levado para a educação, foi sendo levado para organizações, é que se tornou, então, a abordagem integrativa transpessoal. E um ponto, acho que fundamental de nós lembrarmos, que Abraham Harold Maslow, que é o grande responsável por essa nova inserção dessa linguagem conceitual na psicologia, ele foi o grande precursor da espiritualidade nas organizações. É ele quem leva essa perspectiva espiritual para o ambiente das instituições e das organizações e também traz uma grande ênfase para que isto fosse levado também para o universo da educação, além da área clínica. Muito bem-vindos, gostaria então de ouvi-los e vou pedir que a Rita inicie, então, contando um pouquinho para nós e, na sequência, Fabrício, do seu trabalho, e conte um pouquinho de você para todos os que estão nos assistindo, Rita. Uhum. Bom, vou começar dando bom dia a todos, né? E, em especial, agradecer a Vera e a Naira por esse convite. É uma honra, tenho, assim, enorme consideração e respeito pelo trabalho delas e por tudo que a gente veio a compartilhar juntos durante a formação do curso, né? E trazer um pouquinho da minha história e como a Lubrate, essa formação, essa pós-graduação mudou a minha vida, tá? Eu trabalhei durante quase 30 anos na área de tecnologia da informação e nesse período eu trabalhei em lugares como no mundo acadêmico, no mundo do serviço público, no serviço privado. E eu percebia cada vez mais, principalmente por tecnologia da informação, ser áreas de pessoas mais ligadas à lógica, ao racional, digamos assim, até uma certa frieza, né? O quanto era difícil conviver no dia a dia com o nível de pressão que a gente tinha e ainda assim manter bons relacionamentos e manter uma saúde mental e espiritual. Então, eu acabei indo para a área de coaching e me especializei em coaching organizacional, mas eu tinha a sensação de que faltava algo, que chegar nas pessoas e realmente produzir um processo de autoconhecimento e uma transformação perene era mais difícil. Foi quando, então, eu fui apresentada à psicologia transpessoal. E lá foi a virada de chave. Foi quando eu realmente percebi que ferramenta fantástica ela é para a gente conseguir entrar dentro das pessoas. E quando eu digo entrar dentro mesmo, é permitir que elas se olhem. E ao elas se olharem, elas também começam a olhar o outro. E criar uma verdadeira relação de compaixão para consigo, compaixão para com o outro e uma mudança orgânica que acaba acontecendo, né? Então, esse meu trabalho, que eu acabei encampando, e hoje eu larguei a TI, hoje o meu trabalho é tempo integral, realmente me dedicar a essa área, trouxe para mim, nossa, resultados assim lindos, né? E eu passei, então, alguns anos trabalhando dentro de uma grande instituição bancária, com mais de 100 mil funcionários, especificamente trabalhando com a área da tecnologia de informação, até porque era um meio
que eu sabia exatamente onde estavam as necessidades e desenvolvi inúmeros workshops, muitos trabalhos mesmo, trazendo o que para mim era uma inovação, que foi trazer a espiritualidade para dentro do meio. E isso foi assim algo bastante desafiador, porque, óbvio, no início havia um pouco de resistência, mas com o tempo as próprias pessoas na instituição foram se entregando e vendo os resultados positivos advindos desse trabalho. Então, eu acabei expandindo e fui colocando, além da psicologia transpessoal, eu também levei o Passwork, que é um trabalho espiritual muito profundo, e trouxe com ela um conteúdo diferenciado e uma forma diferenciada também de abordar esse conteúdo. Então, onde antes só se falava de inteligência intelectual, houve um início de trabalho sobre inteligência emocional e um trabalho de inteligência espiritual. Então, é como se as pessoas passassem a reconhecer a desconexão que elas têm do mundo, a desconexão que elas têm do planeta, da natureza, digamos assim, né? Parar de olhar essa natureza como uma ameaça, mas sim como nós integrando esse lugar. Paramos de olhar o outro também como aquele ser onde trabalha a pura competição e começar a trabalhar mais a questão da colaboração, e paramos de olhar nós como os nossos próprios inimigos, tentando olhar para nós de forma afetuosa, nos conhecendo, reconhecendo e acolhendo as qualidades e defeitos, e a partir desse lugar, sim, crescendo, se empoderando e podendo criar novas relações com o outro, consigo mesmo e com o planeta. E a psicologia transpessoal, ela permite isso, ela nos leva a outros níveis de consciência sobre o mundo, sobre nós, integrando as nossas diversas partes e trazendo uma sensação genuína de satisfação e de realização. É isso. Gratidão. Muito obrigada, Rita, por sua apresentação sucinta, mas que dá uma visão e dá uma perspectiva para que as pessoas possam compreender o que é a psicologia transpessoal, em especial a abordagem integrativa nas organizações. Vamos agora, então, convidar o nosso querido Fabrício Saiker para que ele também conte um pouquinho do seu trabalho, como foi a transpessoal para você, e se apresente, então, para todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigada, Fabrício. Bem-vindo. Obrigado, Vera. Obrigado, querida, por esse acolhimento. Obrigado por essa acolhida. Quando eu escutava a Naira agora há pouco, ela gentilmente falou do meu trabalho e ela falou uma palavrinha que me norteia, sobretudo nesse momento, que é confiança. Eu gosto muito de uma pirâmide de Patrick Lencioni, que ele fala das 5 disfunções de um time, de uma equipe, onde a base dessa pirâmide é confiança. E foi exatamente essa confiança que fez com que, após 23 anos, né, num segmento têxtil, no ramo empresarial, eu, no meio da minha formação da psicologia transpessoal na Lubrate, eu encontrei uma linda possibilidade de, a partir dali, começar um novo propósito na minha vida. E essa confiança, nós falamos muito na psicologia transpessoal num ser integral, com todas as suas partes harmonizadas, e esta confiança me norteou muito durante toda a formação, porque eu sentia, e aí eu preciso realmente reverenciar, Vera, toda o seu trabalho de liderança, também da Arlete, que nos coordenou naquele período, né, naquela formação daquela turma, porque eu caí de paraquedas ali, tinham muitas pessoas que vinham da área da saúde, e eu, como empresário, olhava ao meu redor e via, muitas vezes me sentia um peixe fora d'água, sabe? E quando eu levava aquele conteúdo organizacional para você sempre com muita confiança dizia, por que não?
Por que não é possível? Por que nós não poderíamos levar isso? E eu me senti motivado a começar a encorajar, realmente, pisar nas organizações com uma roupagem, com um papel diferenciado, não mais com aquele papel do consultor, mas como um terapeuta que podia, sim, explorar outras possibilidades, né? Eu lembro que quando eu levei o eixo experiencial, a razão, a emoção, a intuição e a sensação, eu comecei a dizer que estaria levando comigo para os trabalhos 4 grandes conselheiros, porque esse nome conselheiros era algo que soava bem aos ouvidos daqueles empresários com os quais eu interagia. E ali eu apresentava para eles a possibilidade de nós trabalharmos diante daquele contexto organizacional, não só com a razão, e também com a emoção, com a intuição e a sensação. Esse trabalho ele é encorajado por todo o corpo docente da Alubrate. Foi muito importante na minha vida, porque eu não conseguiria fazer absolutamente nada se eu não experienciasse em mim primeiro. Eu acredito que o adulto aprende experienciando, e foi isso que eu tive a possibilidade de vivenciar, né? Não raro, eu voltava com os meus professores para levar um determinado trabalho de arte-terapia, de reorganização simbólica, de dança circular, né, e de mandalas, e ali eu destrinchava com eles como é que a gente poderia como é que eu poderia estar levando isso na prática. E no meio da minha formação, eu assinei um contrato de 1 ano com uma empresa que tinha uma cultura japonesa. A Naira está aqui, sabe do que eu digo, né? Muitas vezes, sem generalizar, obviamente, mas a cultura japonesa traz alguns parâmetros mais cartesianos e tudo, e eu consegui fechar esse contrato com um fundador que, à época, tinha 70 anos de idade, seus 2 filhos eram do corpo executivo da empresa, e um CEO para levar um trabalho diferenciado com 32 líderes. E, naquele momento, eu realmente rescindi um contrato com uma empresa da qual eu era a minha maior representada há 23 anos, e virei toda a chave da minha carreira, fazendo com que eu pudesse realmente levar a minha experiência do ramo empresarial e conectar com toda a abordagem integrativa transpessoal. Uma coisa que me chamou muita atenção, agora escutando a Rita e também vendo esse entusiasmo da Vera falando nesses 25 anos, né, de tudo que começou, eu me lembro sentado em sala de aula na Alubrate, quando a Vera trazia que a psicologia transpessoal ela abarcava as 3 outras forças da psicologia, e por que não trazer tudo aquilo que as 3 forças tinham e mais a espiritualidade? E isso eu lembro que me tocou muito, achei muito lindo, achei acolhedor, né? Porque estudando o desenvolvimento da psicologia, eu via que a cada uma que ia chegando ia trazendo algo de melhor e também como se dissesse algo do tipo, eu acolho aquilo que vem anteriormente, mas isso aqui eu sinto que é um pouco melhor do que a abordagem anterior. E a psicologia transpessoal não, ela dizia, eu reconheço que existe na comportamental, eu reconheço que existe na humanista, eu reconheço que existe na behaviorista, e nós podemos incluir isso porque faz muito sentido. E foi isso que realmente eu senti confiança nos meus professores, confiança naquelas pessoas que me mostraram esse caminho, e confiança também nos meus clientes que se sentiram abertos para nós podermos levar esse trabalho. Hoje eu sinto uma honra muito grande, porque a psicologia transpessoal ela é conhecida não só no sul da Flórida, onde eu estou morando há mais de 1 ano e meio, mas também estive no Tennessee, tenho familiares e clientes que estão ao redor do mundo, e nós desenvolvemos um trabalho aqui nos Estados Unidos chamado Método Everest, onde nós levamos a abordagem integrativa transpessoal para esse trabalho, e também o Reprogramando Hábitos, todo ele é feito em cima das 7 etapas, toda a espinha dorsal
de uma reprogramação de hábitos é feita em cima das 7 etapas da abordagem integrativa transpessoal, muito em razão dessa fala da Vera, que só funciona se houver a praticidade, se nós conseguimos trazer para aquilo que é prático, se nós conseguimos colocar a teoria no dia a dia. Eu não preciso conhecer a história dos nossos queridos convidados, não só aqui no Zoom, como também no Facebook, para saber que muitos de nós passamos grande parte do nosso tempo, se não maior, assumindo esse papel do trabalho. Então, é muito importante que nós realmente estejamos cada vez mais confiantes em levar essa transpessoalidade, a abordagem integrativa transpessoal, para esse ambiente do qual, muitas vezes, quando nós não nos permitimos equilibrar a razão, a emoção, a intuição e a sensação, ele fica doente, né? Cria-se uma patologia. E eu acredito realmente que a abordagem integrativa transpessoal tem me ajudado muito, me sinto extremamente seguro em levar isso para os meus clientes e sinto também que o mercado cada vez mais está aberto para escutar e para experienciar isso. E vai ser uma alegria poder compartilhar desse trabalho com vocês e também essa reconexão com a Vera, com a Lubrati e a conexão com a querida Rita, que eu tive o prazer de conhecer há dias atrás. Eu me sinto muito alinhado com isso tudo. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão, Fabrício, por suas palavras, por sua abertura e essa transparência com que você coloca. E eu confesso para você que realmente foi a confiança, né? Não é algo que eu acreditava ou não, mas algo que eu sentia e recebia quando eu adentrava nas experiências transpessoais, que realmente me motivou a levar toda essa vertente e investir cada vez mais nela, me comprometendo e, com certeza, com muita gratidão, vendo hoje quantos resultados maravilhosos, quantas vidas transformadas, quantas multiplicações que vocês que estão conosco também fazem para inúmeras e inúmeras pessoas. Gratidão. Bem, dessa vez nós vamos também convidar a Rita para estar com a sua câmera aberta e nós vamos fazer uma forma talvez um pouquinho diferente. Nós vamos pedir para que as pessoas que estão nos assistindo participem desde este começo em relação às perguntas, porque como é uma área que talvez menos pessoas da transpessoais ou menos pessoas das organizações conheçam esse enfoque da abordagem integrativa nas organizações, então nós vamos estar abertos para as perguntas que vocês desejarem fazer. Mas, inicialmente, Rita, eu vou perguntar para você e, obviamente, também para o Fabrício, né? Como é que vocês sentiram a questão da abertura para esse tipo de aplicação, de levar a abordagem integrativa para organizações, para o universo corporativo? Como é que você sentiu isso, Rita? Vera, assim, eu senti no início alguma resistência, tá? Porque quando a gente falava em demonstrar emoções no meio corporativo, né? Ou muito menos falar em espiritualidade, que as pessoas já ligam à religião, havia uma barreira muito grande. E então, o que eu fiz? Eu falei assim, o que vocês precisam? Qual é o resultado que vocês esperam nas equipes? E eles foram dizendo, olha, nós queremos pessoas motivadas, nós queremos pessoas mais abertas à mudança, nós queremos pessoas que tenham um melhor relacionamento interpessoal, nós queremos pessoas... E foram dando a lista de necessidades. E eu falei assim, ok, então me deem uma chance de eu provar que é possível, através dessas técnicas, conseguir resultados perenes. Se você me permitir, nós preparamos uns slides. Com certeza, queremos ver o que você pode trazer para a gente e seria muito bom, oportuno, se você puder estar partilhando os seus slides. Tá. Então, nesses slides que eu vou apresentar... Vamos deixar só você em destaque.
Ok. Eu vou apresentar alguns exemplos práticos mesmo, que foram utilizados nesse meio, inclusive fazendo referência à própria AIT. Então, por exemplo, nesse grupo aqui, havia aquela coisa, né? A gente falava em meditar, as pessoas falavam assim, pode dormir, né? Parece que não podia dar um colchonete que as pessoas queriam dormir. E, na realidade, eu falei, não, aqui não é hora de dormir, nós vamos, na realidade, fazer um processo. Então, essas imagens aí são de 2 procedimentos técnicos da AIT. A imagem superior, eu estou conduzindo o roteiro da vida, né? Que é um procedimento que ajuda as pessoas a entrarem em conexão e rever memórias, rever a sua jornada. E a partir dessa revisão da jornada de vida, elas poderem ressignificar alguns momentos da vida e também reencontrar consigo mesmo, com suas qualidades, com seus poderes. Então, tem até aí uns barbantinhos pendurados, né? Que a gente faz o trabalho usando a mesma metodologia que eu aprendi durante a formação. E depois, associado a essa, nós fizemos a condução de outro procedimento, que é de reorganização, chama-se Revendo Metas Existenciais. Então, ou seja, foi um passeio onde a pessoa viajou pela sua história de vida e, ao final, quando ela chega a esse momento atual, ela vai rever as metas existenciais dela. E aí a gente usa as figuras bem lúdicas da coruja, da árvore, do leão, da flor, e a gente traz para essas pessoas uma forma diferente de se olhar e de se trabalhar. Nós deixamos o lado esquerdo do cérebro e vamos trabalhar o lado direito do cérebro. Vamos permitir que as emoções venham à tona, e aí é que a gente entra no REIS, né? Razão, emoção, intuição e sensação. Ou seja, as pessoas puderam trazer nesse momento aquilo que realmente vinha, às vezes, escondidos delas mesmas no inconsciente. Então, esse foi um trabalho que, especificamente, como eu falei, apesar de haver uma resistência, o que eu notava era que bastava um único encontro. E nesse único encontro, com os resultados que eles viviam, eles já se abriam para todos. Não, agora pode vir meditação, pode vir colchonete. Quando não tinha colchonete, eles até reclamavam. Não vai ter meditação, é tão bom. Então, ou seja, bastou conduzir uma turma para que essa mesma turma já divulgasse dentro de todo o ambiente que era possível e que era bastante, como é que eu posso dizer, bastante transformador. E os depoimentos que eu recebia eram lindos, porque as pessoas realmente chegavam e falavam assim, nossa, eu entrei aqui tão desanimado, nossa, pensando em largar tudo, e eu saí com metas novas, com objetivos novos, me vendo empoderada para poder realizar tudo isso. Tá? Então, essa foi um exemplo. Outro exemplo também que a gente trabalhou das organizações, que é um trabalho que eu achei assim, fantástico e que houve resistência, que foi essa questão da trabalhar com argila. A argila, ela foi empregada nesse exemplo específico para trabalhar resistência à mudança. Então, as pessoas chegavam e falavam assim, mas como assim a gente está aqui num jardim de infância, né? Pessoas, às vezes, de terno, tinham que dobrar as mangas, tirar a gravata, tirar a aliança, né? E ter que mexer com esse material. E ter que, como é que eu posso dizer, trabalhar um lado até artístico, né? Porque todos nós temos um certo grau de autoexigência, né? E aí transmitir para essas pessoas, aqui a gente não está julgando a sua arte, nós estamos julgando a sua expressão. Expresse-se. Se for uma bola que você quiser fazer, é a bola que será. Ou seja, mas expresse-se. Se dê essa oportunidade. E durante esse trabalho foi muito interessante, porque havia uma troca de papéis e onde uns trabalhavam no trabalho dos outros.
E as pessoas, então, aí elas passam pelas 7 etapas, né? Onde elas percebem a resistência, elas identificam o lugar onde elas estão, elas identificam e sentem, né, o que é ter o outro mexendo no seu e a própria pessoa mexendo no do outro. E às vezes a pessoa falava assim, eu não quero mexer no trabalho do outro, ele vai ficar chateado comigo. Aí você tem que, né, transmutar isso aí, fazer com que a pessoa realmente veja essa possibilidade, se abra para o novo e elabore uma nova realidade, novas possibilidades de ação. Então, várias pessoas também aí nesse caso vieram no final e dizendo, nossa, eu realmente identifiquei a minha resistência à mudança e eu percebi que a mudança é algo bom, que pode, a partir dela, eu posso agregar no do outro, o outro pode agregar no meu, e eu consegui praticar o desapego, porque eu vi um resultado positivo, né? Então, ou seja, a gente passa pelas 7 etapas aí, de uma forma rica e lúdica, onde as pessoas realmente conseguem conquistar um novo lugar e uma nova forma de estar. Outro exemplo também que foi trabalhado é uma situação onde eu montava grupos e pedia para que esses grupos criassem esses palhacinhos que estão aí apresentados no meio. E as pessoas falavam assim, mas como assim, né? Cadê o manual de instrução? Eu falei, não, não tem manual não. Vocês têm aí um kit com material para montar os palhacinhos. E é a coisa mais engraçada, porque as pessoas começam a montar esses palhacinhos e elas percebem que às vezes falta o material, e é muito interessante, é como se os grupos instintivamente começassem a competir uns com os outros. E dissessem, olha, eu terminei primeiro, não, o meu palhaço está mais bonito. E no final eu trazia para elas, na realidade, uma outra visão. Por que vocês instintivamente competem uns com os outros? Por que vocês, uma vez que não havia um manual de instrução, vocês não colaboraram uns com os outros? E, às vezes, por que tanta pressa? Por que tentar terminar primeiro o palhacinho? Por que não fazer o palhacinho mais bonito que é possível? E aí eu fiz o link desse trabalho com o propósito. Olha só os palhacinhos que vocês fizeram. Sabe para onde esses palhacinhos vão? E aí eu me formei para eles que os palhacinhos iriam para uma comunidade carente, que esse era um projeto de uma ONG que tem aqui em Brasília, que produz esses palhacinhos, inclusive tinha uma época que eles estavam enviando, através do exército, esses palhacinhos para o Haiti. Quando as pessoas se deram conta disso, elas falaram, deixa eu fazer o palhacinho de novo, agora eu vou fazer melhor. Aí eu falei assim, pois isso é a falta de propósito. Quando a gente tem propósito, a gente faz melhor desde a primeira vez. Então, ou seja, as pessoas também, nesse caso, ressignificaram a sua forma de atuar no seu dia a dia, buscando naquilo que elas faziam um propósito. Porque o que estava claro ali é que sempre no final da linha tem alguém se beneficiando. Nunca esqueçam disso. Na nossa cadeia tem alguém que recebe o produto final, mesmo que a gente tenha feito só uma parcelinha dele. E isso também trouxe um trabalho, que foi um trabalho que eu considero assim, bastante espiritual, porque para mim propósito de vida está muito ligado à espiritualidade e aquilo que eu quero oferecer para o mundo e como, a partir de que lugar internamente dentro de mim eu quero fazer essa oferta, né? E, por fim, um outro exemplo, né? Haviam tantos, mas quando eu conversei com a Naira para organizar essa apresentação, haviam tantos exemplos, mas eu tinha que selecionar 3 que talvez, ou 4 que mais me marcaram. E esse aí é um que me marcou profundamente. Por quê? Porque nós hoje vivemos numa situação mundial onde nós estamos muito desatrelados uns dos outros. E nesse desatrelamento, a gente acaba por nos desconectarmos da melhor forma como a gente pode interagir entre nós. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Então, eu criei essa dinâmica, que é um trabalho profundo de mergulho na alma, onde as pessoas precisavam se criar, se autocriar.
Então, como eu me vejo, como eu me sinto? E aí entrou mais uma vez o Reis. E com o Reis veio a possibilidade de construir uma situação onde a gente passa a reconhecer que as nossas partes todas são muito parecidas com as partes todas do outro. E que nós precisamos, antes de tudo, reconhecer e se gostar e se acolher para poder, então, a partir dessa empatia por nós mesmos, desenvolvermos a empatia do outro. E pararmos de ficar na expectativa que o outro nos aprove. Primeiro, a gente precisa se aprovar. E também recebi feedbacks maravilhosos desse trabalho, foi muito emocionante, muito choro, mas foi, assim, muito lindo também. Voltando, Vera, para você. Olá. É muito interessante, né, o quanto que você traz essa humanização na empresa e que isso dá um upgrade, quer dizer, otimiza muito mais o desempenho do próprio indivíduo nessa empresa, né? E uma das coisas que estão, e acho que você linkou muito bem, né, a questão do ter um propósito, não é o fazer por fazer. Isso dá essa visão clara do quanto a transpessoal é orgânica, quanto é sistêmica, alguma coisa que está continuamente trabalhando, transformando e otimizando. E nós temos assim aqui algumas perguntas, querendo saber quem valorizou nesse ambiente o uso dessa ferramenta, quem percebeu a necessidade de algum trabalho nesse grupo, ou seja, como é que foi diagnosticado que esse ambiente corporativo estava doente ou precisava de um aprimoramento, Rita? Exatamente. Antes de começar, como eu disse, antes de definir o que ia ser feito, eu fiz uma análise. Então, eu fiz um trabalho profundo com os gestores, com entrevistas, e para que eles pudessem trazer para mim realmente o que estava acontecendo, né? Onde é que estavam os gaps. E aí é que vieram, né? A dificuldade, por exemplo, da aceitação da mudança, a dificuldade do relacionamento, as dificuldades com, por exemplo, trabalhar inovação, que hoje é uma coisa muito importante. Então, ou seja, eu fui fazendo isso, e aí eu apresentei uma proposta de trabalho para esses líderes, e então nós montamos várias turmas, e os grupos, conforme eu montava, eu procurava não ter encontros de só um dia. Eu criei todo um trabalho de vários meses, onde eu ia num atendimento crescente, cada vez mais, aprofundando cada vez mais. Então, assim, eram meses o mesmo grupo, que ia caminhando junto e que ia se expandindo junto, sabe? Criando, então, essa reverberação por todas as suas equipes. Então, no final, tinha até fila de espera para as novas turmas, porque todo mundo queria saber, nossa, fulano de tal está tão diferente, como é que ele está mais calmo, está mais tranquilo, está mais seguro, né? Não fala mais não para tudo. E, além disso, eu tinha questionários em que eu apliquei no início e ao final de cada, que eu chamava de módulos, para ver, acompanhar o progresso dessas pessoas e, no final, ver a diferença, né? E, realmente, os resultados estatísticos que apresentaram, porque eram várias turmas, e as turmas eram de 30 pessoas, né? Vieram resultados significativos. E, realmente, a empresa ficou bastante satisfeita com o que aconteceu. Ok. Muito obrigada, Rita. Muito clara as suas colocações. Nós vamos depois voltar com mais perguntas para você, mas nesse momento nós gostaríamos de ouvir o Fabrício. Então, bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Vera. Parabéns, Rita, querida. Gratidão mesmo pela essa partilha. Que trabalho rico, viu? Vera, eu vou começar a te responder a partir da sua pergunta, como é que a questão da resistência, né? E eu vou ser muito transparente aqui, como sou, de forma autêntica. Eu usei aquilo que, na verdade, eu acredito que poderia me facilitar nesse momento de transição do qual eu comentei. De novo, a confiança, porque eu tinha alguns empresários nos quais eu já interagi há algum tempo. Eu tinha uma empresa de treinamento chamada Way Consultoria Treinamento e já dava palestras para várias empresas. E foram muitas dessas empresas que eu procurei,
que já conheciam de alguma forma o meu trabalho, sabe? Então, para entrar na empresa, eu confesso a você que antes mesmo de levar o trabalho aberto a empresas que nunca tinham escutado ou a Transpessoal ou o Fabrício, eu preferi começar por clientes que já conheciam um pouco da minha história, do meu trabalho, que eu estava levando uma abordagem diferenciada. Agora, quando eu entrei na empresa, aí sim eu senti uma necessidade muito grande de começar o trabalho a partir do topo da empresa, né? Isso para mim foi fundamental. Então, o primeiro trabalho transpessoal que eu fiz com consciência, né? Porque na verdade eu sinto que algumas coisas eu já havia feito, mas não tinha consciência do quão transpessoal era. Foi um trabalho diante dessa empresa que era um grupo de concessionárias do Sul, e tinha o fundador, o CEO e os 2 filhos, e eu, antes mesmo de começar qualquer trabalho com os colaboradores, eu fiz um trabalho com esses 4, né? E eu gostaria também, se você me permite, de compartilhar algumas imagens das quais eu separei, Vera, por gentileza. Eu acho que as pessoas estão vendo aqui a minha tela. Eu só, se puder me dar um sinalzinho aí, se estão vendo a minha tela. Ok. Então, aqui, por exemplo, vou ver se eu consigo passar aqui. Aqui. Essa é uma das empresas do Sul. Aqui eu estou já com corpo gerencial. Eu comecei nessa empresa em 2016. Em dezembro de 2016, eu tive um trabalho com o grupo, com o fundador, com seus 2 filhos e o CEO. Aconteceu uma coisa muito interessante quando eu assinei esse contrato. Foi um contrato de 1 ano. E o CEO me disse: olha, eu moro no Rio de Janeiro, vou para Porto Alegre uma vez por semana, no máximo, aí fico lá 2, 3 dias, e tem um apartamento funcional aí. Como era o contrato de 1 ano, em vez de você ficar no hotel, fica um apartamento, e de repente, durante a semana, a gente pode se encontrar. E a minha parte racional do consultor falou: poxa, mas ficar junto com o cliente e tal. E naquele momento me permiti aceitar esse convite. E passei 1 ano com esse CEO, encontrando com ele em momentos fora da empresa, neste apartamento, quando nós estávamos ali, porque todas as semanas eu ia para lá. E esse contato, eu estou comentando isso para que as pessoas possam perceber também o quanto que essa questão do propósito, o quanto que essa questão do para que nós estamos fazendo isso se sobrepõe. Porque esse CEO, ele esteve aqui, inclusive, nos Estados Unidos, também numa empresa, é meu cliente até hoje de consultório. E por quê? Gerou-se uma confiança muito grande quando nós tivemos esse período juntos, se trabalhando enquanto pessoas. Essa empresa abriu as portas para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Aqui, por exemplo, foi desenvolvido um trabalho de arte-terapia, também com reorganização simbólica, porque antes deles desenvolverem esse trabalho, esse desenho em si, essa expressão, eles escolhiam uma imagem, e essas imagens elas estavam muitas vezes de cabeça para baixo, então eles tinham que usar a intuição, a gente fazia todo um trabalho de respiração. Eu discuti muito essa dinâmica com a professora Miriam Romero, porque, na verdade, quando ela levou para a gente em sala de aula, tinha uma abordagem específica. E já, inclusive, em relação a essa pergunta que a Vera fez para a Rita, nesta empresa especificamente, tinha uma questão muito forte de comunicação. Tinha sido vendido um software para a empresa, e essa empresa que me contratou, a empresa de software que me contratou para trabalhar comportamento com eles, porque, em razão desse software, tinha mudado muito a dinâmica deles, e eles estavam com um problema seríssimo de comunicação entre os pares, entre os departamentos. E eu trabalhei nessa arte-terapia exatamente a questão
da comunicação, né? Como que eles podiam ali se trabalharem, e esses desenhos mostram a parte deles diante do todo, né? Então, é uma forma que eu encontrei de trabalhar com eles isso. Tem aqui já é a diretoria da empresa. Vocês veem que tem figuras no círculo, ou seja, essas figuras, num determinado momento, elas estão viradas de cabeça para baixo, então eu faço todo um trabalho de imaginação ativa, para que eles possam respirar, se conectar com a intuição. Neste momento do trabalho, eles já sabem o que é o reis, né? Eles sabem que é importante ter esse equilíbrio da razão, da emoção, da intuição e sensação. A gente traz muito aquela fala do Maturana, do próprio Jung, né? Que a emoção é um acontecimento, que é a emoção que te tira da inércia. Então, eles já estão trabalhados para isso. Foi um trabalho de um ano. E depois, numa segunda fase dessa arte-terapia, eles já têm a oportunidade de escolher uma imagem que está virada para cima, ou seja, para compor aquele cenário, né? Então, costuma ser um trabalho realmente muito rico, e que o nosso propósito ao aplicar esse trabalho nessa empresa específica foi melhorar a comunicação entre eles ali. Aqui, também um trabalho de imaginação ativa, né? Corroborando aí aquilo que eu falei anteriormente, como todo esse cenário, inclusive, isso era algo estranho para eles, né? Para que vocês tenham ideia, no início dos meus trabalhos, eu tinha um tapetinho, eu levava um tapetinho comigo na minha pasta, e eu colocava um tapetinho, e nas intervenções verbais, porque todos esses líderes que vocês estão vendo, eu tive um contato com eles individual antes de nós fazermos esse trabalho em grupo. Então, foram 32 líderes, eu tive com eles fazendo um trabalho de intervenção verbal, apresentando ali o reis, qual era a proposta do trabalho, olhando olho no olho. E eles, quando chegavam para essa reunião comigo, eles encontravam esse tapetinho do lado da porta da sala, e os meus sapatos ali, e eu ficava de meia, para que eles... E alguns estranhavam, e eu convidava eles: olha, se você se sentir confortável, tire os seus sapatos, coloque ali ao lado do meu. Se você não sentir, está tudo bem, está tudo certo. E lógico que talvez não seja óbvio para alguns aí, mas é natural que isso seja contagiante, e aos poucos as pessoas se sentiam à vontade realmente de tirar os sapatos, sentir a planta dos pés no chão, e ajudavam muito nesse trabalho aí de conexão com o corpo, da sensação aí do reis, né? Aqui, já numa empresa no interior de São Paulo, com uma planta de 1.600 funcionários, eu falo disso, eu realmente chego a me arrepiar aqui, porque é uma empresa hoje que coloca 700 pessoas para meditar. Essa pessoa, essa senhora que está aqui à minha direita, de quem está vendo, é a presidente da empresa. São duas plantas, uma no interior do Paraná, outra no interior de São Paulo, com 1.600 funcionários. Ela comprou essa ideia. É uma pessoa que também vem se trabalhando há algum tempo internamente. Aqui eles estão fazendo uma meditação ativa, uma meditação do Osho. Vocês vão ver numa imagem um pouco mais de movimento. Eu também tive contato com todos esses líderes individualmente, numa intervenção verbal. Essa empresa até hoje é minha cliente. Todos os colaboradores que entram por essa empresa, têm um contato comigo online, para que eu possa escutá-los, para que eu possa fazer uma devolutiva para a presidente da empresa, em razão dos trabalhos que eu desenvolvo. Então, realmente, é uma grata surpresa. E eles montaram uma escola dentro da empresa chamada Escola da Consciência, e a própria presidente e o seu esposo, que é o diretor comercial, que fazem os trabalhos hoje de meditação com eles. Olha que coisa linda, o trabalho realmente sendo multiplicado, né? Aqui eles estão fazendo essa meditação do Osho, algo muito diferente, né? Muitos se olhavam entre eles, e aqui no início do trabalho, óbvio que existe ali aquela fuga, né? Então começa a rir e se sente um pouco deslocado, mas à medida que vão tendo confiança, e de novo, quando a gente chega no grupo com eles, foram 4 encontros no decorrer de 8 meses em grupo, todos os 32 juntos ali. Quando a gente chega no grupo, eles já estão bem
familiarizados, porque já tiveram esse contato comigo e a oportunidade de conhecer aí a Transpessoal. Aqui é uma outra empresa, uma multinacional, uma empresa que tem 82 plantas no mundo. Essa é a planta de Jundiaí, é uma empresa de engenheiros químicos, então, assim, muito racionais, né? De novo, sem querer generalizar, mas o ser humano é realmente muito lindo, porque a partir do momento que a gente começa a tomar contato, a gente percebe que eles têm uma grande possibilidade de se conectarem com outras partes. Todos esses trabalhos, vocês estão vendo o presidente junto, né? À minha esquerda aqui também o presidente está aí presente com toda o seu... Aí tem gerentes, tem vendedores, eles fizeram um trabalho de mandala, e depois analisaram não só a sua mandala, mas essa roda ia girando e analisando também outras mandalas, para que eles percebessem o que a mandala do outro dispara em mim, e a gente, à medida que eles iam olhando isso, eu ia trazendo alguns questionamentos para que eles pudessem olhar para eles a partir dessa manifestação aí do inconsciente, e realmente foi um trabalho muito legal. Essa empresa ela mudou o espaço físico, e um outro resultado muito bonito que eu vi que tinha sido fruto do nosso trabalho, né? Eles construíram uma planta onde toda a gerência ficava em volta de um café, e eles usavam esse café para que eles pudessem interagir ali e conversar e terem essa conexão. E isso foi muito bonito, porque por várias vezes eu tive a oportunidade de voltar na empresa para encontrá-los nesse espaço e nós podemos conversar um pouco sobre aquilo que eles tinham vivido. Aqui a dança circular. Eu vou dizer para vocês, seguramente, que para mim foi um dos maiores desafios, não porque não gosto de dança, não, adoro dançar, venho de uma família que adora dançar, mas levar isso para a organização mexeu muito comigo. Eu precisei me trabalhar antes de levar isso. E foi muito gostoso, né? Aprendi isso com o professor Luiz Berni, não só tem outros professores que levam isso para o Brat também, mas o Berni, inclusive, trouxe uma dança circular que eu usei, e foi muito gostoso. Eles também aproveitaram muito. Aquela empresa lá do interior de São Paulo dizia, meu Deus, né? O pai dela foi o fundador da empresa, e ela teve um depoimento que ela disse, eu fico imaginando meu pai lá de cima, olhando a gente dançando aqui, deve achar que a gente está completamente fora da casinha, ela dizia, rindo, mas emocionada por ter a oportunidade de viver essa coisa também do corpo físico, né? Aqui estão eles aqui dançando nesse trabalho aí de dança circular. Então, na verdade, foi a oportunidade que eu tive diante dessas empresas. Eu já, desde que saí do Brasil, eu já atendia no Brasil online, e hoje nós conseguimos, através deixa eu parar aqui de compartilhar a tela, através dos nossos trabalhos online, também levar a Transpessoal, como eu comentei, o exemplo do Reprogramando Hábitos, para que a gente possa, os alunos dos treinamentos possam trazer os materiais necessários e tomar contato com isso. É isso, Vera. Muito obrigada, Fabrício, muito obrigada pela forma também clara e plena de entusiasmo com a qual você partilha esse trabalho que você desenvolve. E tem algumas coisinhas assim que a gente gostaria de saber, que estão curiosos. Por exemplo, uma delas é se nesses grupos haviam pessoas de diferentes níveis administrativos, chefe, subordinado, ou se você fazia separado, com líderes e colaboradores. Como é que é isso? Tá. Vera, existem dos dois formatos, mas não por uma
uma exigência minha ou por especificamente uma maneira de trabalhar, né? Aí, por exemplo, tiveram empresas que nós começamos, como aquela do Sul, que nós começamos com o fundador e o seu corpo executivo, e depois fomos ao nível gerencial, porque eram empresas que eram concessionárias, então não podia fechar tudo para fazer treinamento, então a gente tinha que ir por camadas, tá? Agora, tiveram outras empresas que realmente era o presidente, a diretoria e os gerentes todos juntos. E eu sinto que a Transpessoal abre muito para isso. E uma coisa, Vera, que eu acho muito importante comentar. Todas as vezes que eu, pela minha insegurança, tentei intervir em algo, eu vou trazer um exemplo específico. A pessoa vinha para a intervenção verbal e dizia assim, olha, eu tenho uma dificuldade com aquele par meu, aquele gerente daquele departamento, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com ele, a comunicação não é legal, eu me estranho com ele. Às vezes que eu, na minha insegurança, procurei colocar essas pessoas em grupos distintos, incrível, alguma coisa acontecia no campo que, quando se sorteava para alguma dinâmica, aqueles dois caíam exatamente ali para serem trabalhados. Isso não foi uma vez, foram várias vezes, e a ponto de eu me sentir confiante de tal jeito de não intervir mais nisso e confiar para deixar as coisas acontecerem, né? Interessante, muito bom. Bom, uma outra coisa também que as pessoas têm muita dúvida e que até dizem, nossa, que bom estar ouvindo vocês falarem isso, porque a gente imagina que é só um sonho levar a Transpessoal para as empresas. Então, uma das dúvidas também que pergunta assim, como é que você aborda uma empresa, é o RH, qual é o canal que normalmente se consegue para levar isso para uma empresa? Eu sinto que a pergunta ela é muito plausível, porque eu sinto, na verdade, que isso é algo de ordem prática. Nós precisamos vender os trabalhos, Sim, né? Nós precisamos ter os contratos, né? Então é importante, não pode ficar só no sonho. Eu sinto que muito, Vera, hoje é em razão de indicação. Então, hoje eu peço aos meus clientes que realmente deixem eu mostrar as evidências do que foi feito na empresa dele, para que ele possa... E normalmente o trabalho ele tem um resultado tal que eles dizem, Fabrício, olha, pode pedir para me ligar, né? Então é comum essa indicação. Agora, se uma pessoa que nunca fez um trabalho desse e gostaria de levar e não tem essa evidência de um trabalho anterior, eu sinto aí, é a forma com que eu enxergo a vida, então vou dar a minha opinião, é que possa sentir, fazer um diagnóstico de como a empresa está aberta para isso. Porque eu posso chegar, por exemplo, pela primeira vez numa empresa onde a Rita passou antes de mim, e se as pessoas já tiverem trabalhado com argila, se as pessoas já tiverem fechado os olhos, né? Quando a gente pede para as pessoas fechar os olhos, a gente não sabe o que vem. Então, na verdade, tem que ter um cuidado para isso. Então, assim, quando as pessoas já passaram por isso, eu vou fazer uma abordagem. Se é uma pessoa que nunca viu nada disso, eu vou falar do Reis usando, né, os conselheiros, né, percebendo como é que vai ser a porta de entrada para que eu possa levar esse trabalho. Muito obrigada, Fabrício. E eu vou chamar também a Rita para ela contar para a gente, Rita, se você também trabalhou com líderes no trabalho que você fez. Se você poderia contar para a gente isso. Sim, eu trabalhei com os líderes e, em geral, a estrutura que eu montei no início era uma estrutura realmente respeitando as hierarquias. Por que isso? Porque eu percebi que, para que as pessoas pudessem realmente se revelar, né, que elas pudessem mostrar, eu precisava do mínimo de situações de constrangimento possível. Então, eu tentava fazer os encontros fora do prédio o prédio matriz, né, dessa instituição ou de qualquer outra instituição, e eu pegava os líderes e começava por eles. Trabalhava, e depois eu descia para as equipes. Por quê? Porque o líder, ele dá o exemplo, né? E ele quando ele já está chegando nas equipes e já trazendo uma mudança, a equipe já se abre para receber o processo. É diferente. Se eu colocar uma equipe toda, com toda a hierarquia,
Isso vai inibir a base da equipe de se revelar. Como assim eu vou chorar na frente do meu chefe? Como assim eu vou demonstrar, né? Ou eu vou falar alguma coisa pessoal? Porque quando a gente está trabalhando isso, a gente não está só tratando questões da empresa, a gente está tratando questões de cunho muito pessoal mesmo, né? Pessoas que estão ali e estão sofrendo porque está tendo uma crise no casamento, ou porque tem um filho doente, ou porque está havendo uma crise financeira. Então, ou seja, nós somos seres holísticos e completos. Eu não consigo chegar na empresa e só vou tratar o que acontece na empresa. Eu acabo chegando no nível pessoal também. E as pessoas têm essa resistência de se mostrar na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade diante de um chefe. Então, eu no início, eu fazia só as camadas de líderes, depois separava a camada das equipes. Mas com o tempo, aí eu já conseguia misturar. Depois que as duas camadas tinham participado separadamente, eu podia juntar. E era lindo, porque aí os chefes passavam a ver os seus subordinados com um olhar completamente novo, completamente expandido. E os relacionamentos melhoravam assim demais. Tá, se eu entendi, então, na verdade, vocês trabalham, além do desempenho, do papel profissional, trabalham também questões pessoais que possam estar emergindo ali no grupo e que possa estar comprometendo o desempenho, o trabalho dele, ou as relações. Sim, com certeza. A gente entra no ser como um todo. Tanto que não tem agenda, né? A gente faz os trabalhos e a gente está preocupada o que você está sentindo. Eu não faço direcionada. Agora você tem que ser amigo do seu colega. Não é isso. É uma coisa muito mais pessoal, muito mais íntima. E eles trazem esse íntimo para fora, né? Eles choram, eles chegam num ponto que eles declaram mesmo, gente, eu estou passando por uma crise pessoal muito grande, eu preciso de ajuda. E aí todo mundo se abraça, todo mundo, sabe? Cria aquele sentimento de... Nossa, até arrepiei todinho aqui agora. Eu me emociono de lembrar cenas assim lindas que eu presenciei, onde as pessoas realmente, elas começavam a perceber no colega de trabalho, não um competidor, mas um colaborador. Estamos juntos. Eu percebi quando você nos partilhou aquele trabalho do Palhacinho, o quanto que o conceito de competição e de cooperação pôde ser experienciado por cada um, né? Não foi uma coisa que você teorizou, e aí eles se perceberam o quanto que a cooperação realmente traz muito melhor resultado para todos, né? Bem, vou perguntar para vocês dois, então, se você quiser responder primeiro, Rita, que tipo de barreiras que vocês encontraram para levar a IT para a empresa? Se você quiser responder primeiro, depois o Fabrício também. Tá. Normalmente, aconteceu comigo, né, de eu elaborar todo um workshop e o líder ia participar do workshop e ele chegar para mim e falou assim, mas você tem que me mostrar o workshop inteirinho antes. Eu falei, se eu mostrar o workshop inteirinho para você antes, eu vou estar comprometendo o seu trabalho pessoal no workshop. Mas, como você quer, eu mostro. Agora, eu posso te dizer o seguinte, eu mostrava e eles falaram, não, mas você vai levar isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou. E aí eu uso as palavras do Fabrício, eu falei assim, eu confio, eu acredito no que eu estou criando. E eu te peço que confie também. E se você não gostar no final, não tem problema, eu vou embora, eu peço desculpa publicamente, ou seja, eu me desarmava completamente, eu não vendia algo que eu dissesse assim, olha, todo mundo vai gostar, porque eu não tenho bola de cristal. Tem pessoas que realmente são mais rígidas, mas eu pedi um voto de confiança. Então, no início, era mais difícil, e com o tempo, ninguém nem queria ver antes. Não me mostra nada que eu quero ter surpresa. Aí eu, tá bom, não mostro nada. Porque foram 3 anos, só numa empresa, né? Então, no final, eu conheci a empresa inteira, né? Tá todo mundo íntimo, digamos. Parece que quando você fala, né, desse tempo, fica claro, quer dizer, à medida que os resultados foram sendo positivos, a continuidade do trabalho, né? Isso, muito interessante. Exatamente. Muito bom. E eu gostaria de saber de você, Fabrício, né? Achei muito bonito, muito interessante quando você contou que os proprietários da empresa resolveram fazer uma escola da consciência e
dar meditações para eles, né? Hoje, algumas poucas empresas no Vale do Silício, em alguns lugares, têm essa prática da meditação para os CEOs, para todas as pessoas da empresa. Então, é muito bacana a gente saber disso aqui no Brasil já acontecendo. Isso é muito positivo. E queremos ouvi-lo também. Quais são as principais barreiras que você encontrou para levar a ET para as empresas? Tá, Vera, eu vou te pedir só uma permissão, um minutinho antes, queria só voltar quando você fala quando você comentou dessa possibilidade de nós trabalharmos algo que se sobrepõe à empresa em si, porque hoje eu sinto que existem empresas familiares e isso traz um perfil completamente diferente, e muitas vezes isso chega para a gente. Como é que é empresa familiar? Isso, eu tive a oportunidade de levar a abordagem integrativa transpessoal para 2 empresas familiares, e aí, nesse momento, é muito importante que a gente tenha essa flexibilidade de não engessar a nossa metodologia, né? Porque, por exemplo, nessa empresa do Sul, onde tinha muito forte a cultura do fundador, e ele tinha 2 filhos que não desejavam participar da empresa como era a expectativa do pai, eu, no meio do trabalho, eu tive que voltar nesse corpo diretivo para voltar a fazer um trabalho com eles mais profundo entre eles próprios. E aí eu usei uma dinâmica que eu aprendi, inclusive, com uma professora Rebeca, que foi a que me deu aula nas organizações. Ela tinha apresentado um trabalho em Portugal, onde ela usava a comunicação entre as partes, usando animais, fontes do reino mineral, vegetal, porque eu tinha 4 pessoas que muitas vezes tinham dificuldade de dizer uma para outra aquilo que tinham vontade de dizer no seu íntimo, porque era pai, filho, o CEO, e eu precisava arrumar uma forma que eles se comunicassem, não de uma forma velada, mas mais confortáveis. E eu usei essa dinâmica. E eu me lembro, Vera, que o pai, que tinha 70 e poucos anos, ele pedia mais papel, e eu dizia para ele, deixe seu coração escrever. E ele falava, mas me dá mais papel, porque era uma oportunidade linda que ele tinha de dizer ali, desabafar ali aquilo que ele queria diante do grupo dele. Então, assim, tem que ter essa flexibilidade de nós sentirmos se vai ser possível colocar aqueles líderes juntos ou se, na verdade, nós vamos ter que nos aprofundar diante de um contexto, né? Respondendo a sua pergunta, eu sinto que as barreiras que eu tive não foi em razão da transpessoal, sinceramente. Eu sinto que as barreiras que eu tive é em razão daquilo que é inerente dentro do ambiente organizacional, sobretudo o ego inflado, né? Então, tiveram momentos que eu fui aconselhado até pela pessoa que me contratou, o presidente da empresa, e dizer, olha, eu gostaria que a mãe desse projeto fosse a diretora de RH. Eu sinto ser importante para ela que todo o apadrinhamento desse projeto leve o nome dela, né? Porque ele era meu cliente consultor e entendeu que isso faria bem para o contexto geral, né? Então, assim, lidar com os egos foi, em alguns momentos, algumas barreiras para que a gente pudesse entender qual é a porta de entrada da pessoa, né? De que forma que eu poderia me comunicar com ela que não fosse uma comunicação não violenta, né? Então, muitas vezes eu precisava de materiais específicos, eu precisava de uma disposição do salão específica, e não adiantava chegar para aquela pessoa que eu sabia que tinha um temperamento diferenciado que dizer eu quero isso. Eu precisava buscar formas de realmente levar uma comunicação para ter aquele trabalho desenvolvido. Então, o ego, eu sinto que foi realmente uma barreira, e a outra, o próprio lidar com a emoção, a própria consciência da intuição e também da questão física, do corpo em si, dos 5 sentidos, né? Eu sinto que isso é aquebrantado à medida que nós, como bem a Rita falou, acreditamos no trabalho, experienciamos em nós o trabalho e temos a oportunidade de ir aplicando em células, né? Então, a gente vai experimentando e tal. Agora, por ser transpessoal, eu acho que não, porque, na verdade, a gente também, muitas vezes, o cliente ele nos contrata e a gente precisa passar para ele aquilo que nós acreditamos, mas na linguagem que ele vai saber escutar.
Eu cheguei a escutar de clientes dizendo assim, que bom que você está vindo como um terapeuta organizacional e não como um consultor, porque consultor aqui faz fila. E aí, eu não sei qual é o conceito que ele estava dando aquilo, mas para mim funcionou a fala dele. Então, eu levava aquilo que realmente eu acreditava, né? Uhum. Uma das perguntas aqui que tiveram foi justamente isso, se a porta de entrada era mais pelo RH. Então, acho que você até no fazer essas reflexões fica um pouquinho claro que às vezes o RH quer meio se sentir a mãe ou o pai do projeto, né? Acho que isso fica claro. E uma outra pergunta também, se quiser responder, e depois a gente passa para a Rita, que é do Sérgio. Todas essas perguntas, na verdade, que a gente está trazendo são das pessoas que estão nos assistindo, Cláudio, Rosângela, Sérgio, tá? E nesse momento ele está perguntando se após o trabalho que vocês fazem com o grupo, com toda a empresa, se existe pessoas que procuram para alguma terapia individual ou se vocês, inclusive, até sugerem para que façam um trabalho, seja um coach ou uma terapia individual. Como é que é isso? Pediria para você responder e depois passar para a Rita. Gratidão, Vera. No meu caso, não é raro, é muito comum. Eu vou te dizer que os trabalhos, a grande maioria dos trabalhos em organização vieram do consultório, ou seja, o cliente me levou para dentro da organização, né? Então, realmente não é raro, é muito comum. E é muito comum também quando aquela pessoa que veio para o consultório e experienciou o trabalho, ele querer expandir esse trabalho para outras pessoas dentro da organização, né? Ou seja, que eu normalmente é o proprietário e tal, e que eu possa atender os gerentes dele, etc, etc. Isso é muito comum. O contrário também é comum. A gente está dentro da empresa e a pessoa conhece o nosso trabalho e ali no coffee ou depois do trabalho ela pergunta se atende consultório e tudo. Então, é muito comum isso acontecer, no meu caso, e eu tenho muitos clientes que vieram da organização e que eu atendo hoje em consultório. Ok. E como é que é para você, Rita? É muito parecido com o que o Fabrício falou. Realmente é uma via de mão dupla, né? Tem clientes individuais que levam para a empresa e tem clientes da empresa que viram individuais. Mas uma coisa que eu gostei muito de fazer e gosto ainda é quando eu crio um workshop, um produto, eu ofereço também o atendimento individual dentro da empresa, entende? E isso tem demonstrado que é muito, muito bom. Não é amarrado, não é um produto que leva tudo, não leva nada, não é isso. Mas eu percebi que quando a pessoa ela tem a oportunidade de levar no privado, né? Trazer coisas, porque às vezes aquele funcionário ele não tem dinheiro para pagar uma consulta individual. Mas a empresa, quando ela oferece essa consulta individual, já é um presente, né? E eles realmente aproveitam isso e aprofundam, sabem que é de total confidencialidade e trazem questões que, inclusive, me ajudam a entender coisas ali no panorama das equipes, que, às vezes, por mais que eu tenha um envolvimento, eu não sei. E aí isso também é material para eu criar novos workshops e mais material para trabalhar outras pessoas da mesma equipe. Então, assim, acontece assim também, tá? É interessante, acho que muito bem pontuado, né? A importância da empresa ter abertura e até, muitas vezes, poder patrocinar o processo individual para aqueles que necessitam. E, por outro lado, é muito positivo quem está num trabalho levar isso para a sua empresa, porque os resultados são muito positivos. E aí, também quero ressaltar para quem está nos assistindo que eles estão citando nomes de algumas pessoas muito queridas, que são professores da nossa pós, a professora Miriam, a professora Rebeca, temos também o professor Ricardo Fará assistindo, que também é um professor na área de organizações dentro da nossa instituição, temos outro professor também, o Gerson, enfim, eu fico muito feliz também de vocês
estarem revelando o quanto que esses professores da pós, da Lubrat, contribuem para o trabalho de vocês. E aqui a gente tem mais uma pergunta que as pessoas gostariam de saber, que é como levar esse trabalho, qual seria a estratégia para usar em encontros à distância, focados em psicologia transpessoal, para que haja maior engajamento do grupo. Primeiro, se é possível ou não esse trabalho ser feito à distância numa empresa, essa é a primeira pergunta, e se sim, como é que vocês fazem para ter um maior engajamento em termos de feito à distância do grupo? Pode começar qualquer um dos dois. Parou ímpar, Rita. Você já começou, vai adiante. Querida. Ô, Vera, essa é uma grata surpresa, sabe? Grata surpresa, que não veio com a pandemia, não, né? Eu estou fora do Brasil tem 2 anos, e assim, a gente conversa sempre, né? Tem muitas pessoas da Lubrat que eu me reconectei agora nesse período, através das lives e tudo, pessoas, inclusive, que nem tinham esse hábito de trazer algum trabalho através da mídia social, mas que encontraram também esse veículo. Quando nós criamos o Reprogramando Hábitos, que é um treinamento vivencial para que os alunos realmente eles possam botar a mão na massa, nós nos questionamos muito como é que isso vai ser online. Mas a psicologia transpessoal tem os recursos adjuntos, sobretudo, tem tanta praticidade que o que a gente escuta, e é importante lembrar, eu acho que eu li em uma das perguntas aqui, de como avaliar esse trabalho. Todos os meus trabalhos eu procuro sempre trazer uma avaliação para que as pessoas que participam dentro da empresa, elas avaliem o trabalho, elas coloquem nota, tudo, desde a qualidade do coffee break até o processo em si de imersão dela, sabe? E também depois entrego uma devolutiva a quem me contratou com ipsis litteris, ou seja, na íntegra, abre aspas, fecha aspas, essa avaliação descritiva dos funcionários, né? Aquilo que é numérico eu dou em percentual e aquilo que é descritivo, as observações, eu entrego essa devolutiva na íntegra. E o resultado melhor que a gente vê é quando o trabalho é replicado, ou seja, quando é contratado de novo, né? Então a gente vê que a pessoa está gostando disso. É possível, sim, online. De novo, né? Os recursos adjuntos, eles mexem com a pessoa que está do outro lado, lógico, com todo o cuidado da profundidade que nós vamos levar isso, que a pessoa está do outro lado da tela, nós sabemos que não é a mesma coisa do presencial, é preciso ter uma responsabilidade do profissional, mas é possível, sim, fazer um trabalho de imaginação ativa, de recursos adjuntos, de reorganização simbólica, aonde a pessoa vai tomar contato com o sentir, o equilibrar, o pensar, o sentir, o agir, e isso, eu digo a vocês que tem 2 anos que eu estou fazendo isso online, desde que eu saí do Brasil, e é possível, sim, colocar isso em prática, ao meu ver. Só gostaria de esclarecer uma coisa, você falou a pessoa, você faz isso também em grupo ou só individual? Em grupo, final de semana passado, nós tivemos 20 alunos no Reprogramando Hábitos e foi todo ele com as 7 etapas. Cada dinâmica tem identificação, reconhecimento, identificação, cada dinâmica tratando uma parte das 7 etapas até o processo da integração lá no final e com vivencial. A gente manda os e-mails todos de orientação para trazer o lápis de cera, para trazer as folhas A4, todo o processo, aquilo que eles precisam se preparar, tudo aquilo que a gente faz presencialmente, que a gente entrega presencialmente, a gente manda por e-mail para que eles possam se preparar, o diário de bordo deles e tudo, o memorial, e a partir do momento que a gente abre a sala, com toda a sonoplastia, tudo que a gente pode fazer, que a mídia nos permite, a gente faz ressaltando o cuidado da profundidade dessa imersão em razão da pessoa não estar conosco ali vivencialmente. Mas é possível, sim. Ok, muito obrigada. Gostaríamos de ouvi-la agora, Rita, em relação a essa questão. Eu compartilho totalmente o que o Fabrício falou, é a minha experiência, né? Até porque eu conduzo grupos diariamente. Então, ou seja, num primeiro momento a gente ficou assim, mas e agora, como é que vai ser, né? Mas
O próprio Zoom, ele permite dividir a sala em várias microsalas, então você consegue fazer grupos em que as pessoas podem aprofundar, né, e depois compartilhar isso. A aquisição do material, a gente pede com antecedência, olha, desde compra argila, compra o giz pastel, enfim, tudo material que a gente vai usar. Então, assim, e uma coisa que eu uso muito, até porque é uma pegada muito forte minha, a questão da espiritualidade, né? Eu sempre inicio e concluo os meus encontros com um centramento que eu diria que é quase uma prece, né? É um momento em que eu trago as pessoas para o foco daquilo que vai ser feito, até porque como a gente está no lar, né? Tem às vezes uma televisão, um barulho, né? Eu procuro fazer uma preparação emocional, psicológica, para que a pessoa realmente esteja presente ali, como se ela estivesse dentro de um auditório, a gente trabalhando só a gente, né? E peço muita ajuda espiritual também, porque eu falo assim, parte da nossa capacidade de entrar em contato com o nosso inconsciente está, né, na nossa ajuda, que a gente acredita, na nossa própria fé, né, de que a gente está sendo auxiliado tanto pelo nosso eu superior quanto pelos nossos guias, né? Então, isso também ajuda muito para que os processos não sejam menos intensos, né? As pessoas realmente se entregam e têm, assim, elaborações profundas e muito transformadoras, né? Como diz o Fabrício, né? Percorrendo todas as etapas da IT. Uhum. É muito bom ouvi-la, né? E interessante, você abordou uma questão que talvez é interessante vocês contemplarem. Como é isso para vocês? Como que essa questão transpessoal é em vocês, é na vida de vocês? Como que a questão da espiritualidade é presente, né? Então, você deu aí uma deixa. Como é que é isso para você também, Fabrício? Isso é só um foco profissional ou isso está em você? Como é que é isso? Eu sinto, Vera, que não está muito acima de um foco profissional, né? Eu sinto que une todas as minhas partes, em todos os papéis que eu exerço. Para mim está completamente. Eu sou casado há 26 anos com uma psicóloga clínica, quer dizer, não é há 26 anos psicóloga, mas é uma pessoa que conheceu a transpessoal depois é também uma terapeuta transpessoal, e ela dizia para mim, muito antes de eu fazer a transpessoal, ela falava comigo assim: você é muito mais transpessoal que eu, ela dizia, porque, na verdade, eu sinto que a gente leva para a empresa, os papéis são distintos, mas o ser humano é o mesmo, né? Então, um ser integrado, não tem como, não existe essa separatividade. E quando eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer na transpessoal que os sentimentos são complementares, não são opostos, eu tive a oportunidade de pegar uma gerente dentro de uma concessionária que tinha enterrado o irmão, viajou 700 quilômetros, tinha enterrado o irmão e voltou para trabalhar na segunda-feira, um dia depois, porque precisava bater uma meta. E quando ela me viu, ela caiu em prantos no meio da concessionária. Naquele momento, eu precisei acolhê-la ali, não só como um terapeuta, mas como um humano, sabe? Como uma pessoa com todas as minhas partes integradas ali. Então, aquilo não tinha como não me tocar aquela cena ali. Não era porque eu estava contratado para um trabalho. Eu estava em contato com um ser humano que estava sofrendo, né? Então, assim, mexe muito. E eu sinto, acho que a Rita foi muito feliz aí quando ela fala das nossas guianças, né? Daquilo que a gente acredita, de que nós estamos sendo tão somente canal e instrumento. Eu sinto que eu só vou conseguir tocar o outro se eu experimentar em mim. E isso é muito antes da transpessoal, eu já vivenciava isso, né? Trabalho outdoor, por exemplo, muitas vezes eu experimentava o trabalho antes para ver se não trazia risco para o meu aluno, entendeu? Então, assim, eu sinto que é isso, nós temos que vivenciar em nós a transpessoal para poder oferecer ao outro, né? Acho que isso é muito coerente, né, com toda a proposta da abordagem integrativa, onde a gente traz a didática transpessoal, para que realmente o aluno passe pelo processo, vivencie, porque aí faz um diferencial. E essa guiança, independente desta ou daquela opção religiosa, independente disso, essa guiança da transpessoalidade, ela nos é inerente. Então, ela antecede, ela está aí presente. É muito bom ouvi-los, né?
essa interesse, essa congruência, e isso faz todo o resultado no sucesso de vocês. E agora nós temos uma outra pergunta que talvez vai para o oposto, no sentido de que, poxa, Rita, Fabrício, vocês já tiveram algum funcionário de uma empresa que foi tão resistente a ponto de pedir para sair, de não participar mais da terapia? E se sim, como é que vocês fizeram lidar? E se não, ok. Pode estar começando, Rita, falando para a gente? Eu já tive, sim, pessoas resistentes, não ao ponto de dizer assim, eu não vou fazer a terapia, né? Mas eu já tive pessoas, principalmente no individual, né? E a pessoa, ela chega resistente, mas conforme a gente vai conversando, ela vai se percebendo e ela vai se entregando, sabe? E aí, no final, quando é que é o próximo encontro, né? Então, assim, é natural, sim. Inclusive porque, como eu falei, quando é o próprio empregador que está fornecendo a terapia individual, existe um certo medo, uma certa desconfiança. Será que o que eu disser aí vai ser confidencial, né? E eu, então, sou muito aberta, muito transparente em relação a isso, tanto que eu falo assim, olha, nada que está sendo gravado, só fica entre nós, e realmente a pessoa acaba cedendo, tá? A gente hoje já temos manejo, né? Nós sabemos como acessar o rei de cada um, né? Então, a gente traz as pessoas para o outro lado, né? Que eu falo que é o lado da luz, né? Vamos, olha o que você precisa ganhar aqui. E as pessoas acabam cedendo. Mas já tive pessoas que entraram meio assim, estou aqui porque meu chefe mandou, né? Aí eu falei, ok, então vamos conversar. Ok. E como é que foi a sua experiência? Você já teve algum tipo de resistência assim? Obrigada, Rita. Vera, a sua, eu Fabrício, sinto que como é que foi? Pois é, eu sinto que cada um tem um tempo, né? Eu realmente, assim, nunca tive uma resistência a ponto da pessoa sair do evento ou estar comigo individualmente numa intervenção verbal ali e não vir, e não marcar, nunca tive. E também de sair. O que acontece é que a gente percebe que existe uma pessoa ou outra que, diante daquele momento, ela não entrou, ela não está ali, ela está resistente em relação ali. E nós não somos canal para todo mundo, né? Nem Jesus foi, não vou ser eu com você, né? Então, cada um tem um tempo também de perceber se é o momento. Não sei se vocês repararam, talvez não, naquela imaginação ativa que eu passei, tem uma imagem ali que está todo mundo de olhos fechados com a mão no coração e tem uma pessoa que está com a mão para baixo, assim, tal, sabe? Eu não sei se é uma questão de religiosidade específica, mas aquela pessoa foi uma pessoa que, em vários momentos, quando eu pedia para fechar os olhos, ela baixava o olhar e não fechava os olhos, sabe? Então, assim, eu sinto isso uma resistência, mas eu respeito porque é o momento dela, são as crenças daquela pessoa, né? Talvez ela vá caminhar num ritmo um pouquinho diferente do grupo, né? Nos cabe fazer o convite, né? E estarmos abertos também a ter consciência de que vão participar do convite aquelas pessoas que se sentem prontas para isso, se permitirem, né? Ok, muito obrigada, Fabrício. Bom, nós estamos caminhando já para o final. E aí, nós temos ainda mais uma pergunta, e eu vou colocar para você, Rita, no sentido de que se teve algum chefe ou líder não sendo ético, que desejou investigar as experiências de determinado funcionário, né? Se teve alguma vez em algum grupo seu algum tipo de retaliação nesse sentido? Não, isso eu nunca passei. E não sei se eu não passei porque eu sempre deixei bem claro que o trabalho que eu fazia era absolutamente confidencial. Então, assim, nunca quiseram saber detalhes. Já tive perguntas do tipo, e aí, como é que está indo os encontros com fulano de tal? Eu, tá bem, fulano de tal está indo. Mas era só isso, sabe? Não entrei mais de querer saber o que era discutido dentro do encontro, não. Isso nunca me perguntaram. Ok. E no seu caso, houve alguma vez isso? Vera, o Sérgio é muito bom de pergunta, hein? Eu gostei muito mesmo. Essa pergunta é importantíssima, porque, assim,
eu sinto realmente que, de novo, a Rita também foi muito feliz. Eu acho que é um acordo saudável que tem que ser feito na assinatura do contrato, sabe? Eu deixo isso muito claro, muito claro. De novo, nós vamos lá na pirâmide Lencioni, na confiança, né? Ou seja, eu digo para a pessoa que está me contratando, seja a pessoa do RH, eu digo, olha, vai existir uma confiabilidade e a pessoa vai se mostrar como ela é se ela sentir confiança que aquilo vai ficar ali. E digo para as pessoas, tanto para a pessoa que está contratando, quanto para a pessoa que está ali comigo, a empresa ela não precisa saber do que você está dizendo. A empresa quer você melhor a partir desse trabalho, ela quer você mais desenvolvida, que você saia do trabalho melhor do que você entrou. O conteúdo em si talvez não seja nem tão importante depois para mim mesmo, é a elaboração que você vai fazer diante disso. Então, isso acho que é acordado logo no início, como tão bem a Rita falou, e eu também não tive. Eu tive uma situação bem rapidinho que esse fundador dessa empresa, da primeira empresa, e me pegou logo que eu tinha feito a minha mudança de carreira, e ele me chamava constantemente para jantar, e eu disse para ele, olha, eu vou ficar uns 2 meses aqui só fazendo diagnóstico, então eu não vou ter o que te dizer muito, né? E ele me perguntava muitas coisas. E aí eu ficava numa situação muito difícil, até que eu levei para a minha terapia, e a minha terapeuta me disse, você tem noção de quanto tempo você se preparou para você viver esse momento? Ou seja, pessoas te reconhecerem para que você possa fazer o trabalho e não ter nada o que dizer, né? E aí eu fui diante dele e me coloquei, olha, realmente eu te disse que nós íamos passar uns 2 meses fazendo as intervenções verbais, que depois eu ia te entregar uma devolutiva desse período, então agora eu te peço que realmente aguarde os 2 meses, né? Então foi importante também eu me trabalhar para saber como me colocar diante desse líder, né? Com toda a vulnerabilidade. Ok, muito interessante, muito obrigada da sua partilha pessoal, da sua também, Rita, e agora nós vamos então trazer a última pergunta, que é, por que utilizar a abordagem integrativa transpessoal nas organizações? Eu gostaria, Rita, que você, e você, Fabrício, também, se vocês fossem levar isso para alguém, se vocês fossem dizer a um público, né? Não é só o convencer, mas assim, o que realmente de dentro, do coração, da alma, pela experiência de vocês, o que é que vocês sentem? Por que levar a abordagem transpessoal para as organizações? Poderia começar, Rita? Primeiro as meninas. As damas, né? As damas primeiro, vamos lá. Eu iniciaria o meu convencimento usando a linguagem da própria corporação. O que significa isso? A corporação, muita gente fala assim, as empresas só querem lucro, só querem produtividade, e então hoje, acompanhando a forma como, digamos, o mercado de pessoas, né, ele está evoluindo, o que a gente observa é que existe toda uma geração nova chegando aí, que são os millennials, e esses millennials, eles estão vindo com uma nova mentalidade, um mindset muito diferente das pessoas, por exemplo, da minha geração, que não só aceitavam, como reverenciavam uma estrutura hierárquica, mas também tinham nas relações uma relação de eu obedeço, né? Ainda tem aquela famosa frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Para uma situação onde hoje os mais jovens falam assim, mas eu não obedeço uma pessoa que sabe menos que eu, né? Então, ou seja, a gente está num momento de transição e que não é uma transição só comportamental, mas é também uma transição tecnológica, tanto que muitas empresas hoje trabalham com a transformação digital, onde todo o mindset, a forma como as pessoas trabalham, produzem, e a própria pandemia está mostrando isso, né? Que as pessoas podem trabalhar de casa e que ainda assim serem muito produtivas. Então, o que eu levo em primeiro lugar para as empresas é falar assim, eu posso te ajudar nessa transição, eu posso te ajudar do ponto de vista comportamental, emocional, e aí também do ponto de vista espiritual. E explico as inteligências, né? Nós precisamos durante uma época, nós
reverenciamos muito a inteligência intelectual, já graças a Daniel Goleman, a gente começou a falar mais da inteligência emocional, e a inteligência corporal vem desde criança, né? Mas a inteligência espiritual, ela foi completamente negligenciada. E esse quadro, ele precisa entrar em equilíbrio. E aí que entra a IT, que entra a psicologia transpessoal. Você precisa fazer diferente para alcançar resultados diferentes. Aquele mesmo que o velho RH trazia já não dá retorno. Por quê? Porque ele trabalha só o intelectual. E nós precisamos descer da cabeça para o coração. E é isso que a IT faz. Ela consegue fazer esse trânsito de uma forma belíssima, leve, lúdica, onde as pessoas realmente elas aprendem a partir do sentir e não simplesmente pelo entender. Porque muitas coisas na vida a gente fala, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas não consigo. Então, vamos descobrir emocionalmente quais são os bloqueios, quais são os gatilhos que te fazem entrar em reação emocional. E aí eu trago, né, todo o arcabouço, né, que a AIT traz, que é uma coisa linda, né, que é uma coisa estruturada, comprovada, mais do que testada, né, em inúmeras condições, né, não só no setting terapêutico, como em grupos, em grandes organizações, em escolas, na educação, e fala assim, isso aqui pode estar à sua disposição, sabe? Testado e aprovado. E a busca agora nós precisamos, em vez de procurar adaptações tecnológicas, pura e simplesmente, nós precisamos desenvolver adaptações comportamentais, adaptações mentais. Nós precisamos nos comportar, em vez de ser mais competitivo, mais colaborativo. Nós precisamos parar com a vitimização e a busca dos culpados, parar de achar que o chefe é aquele que, né, é a figura paterna que nos deve tudo e que tem que cuidar de tudo. É trabalhar o desenvolvimento da autorresponsabilidade, da verdadeira capacidade de olhar para o outro sem julgamentos. É olhar para o outro na sua diferença, mas de forma respeitosa. E numa forma onde eu possa genuinamente ver onde essa diversidade ela agrega valor um ao outro. E sem esse sentimento de egóico de superioridade, onde eu sou melhor do que o outro, eu tenho que ser melhor do que o outro, senão eu me sinto inferior. Nós não somos melhores, nós somos diferentes e somos todos iguais. E trazer esse conceito, que é o conceito da unidade, né? Sair do conceito do ego e irmos para o conceito de unidade, onde eu trabalho muito nas equipes isso. Eu explico o que é dualidade, por que a gente é agarrada no preto e no branco, no certo e no errado, no bonito e no feio, e como a gente pode migrar para um lugar onde está tudo certo, né? O preto, o branco, o cinza, está tudo certo. E acolher isso de forma do coração e não daqui. E a AIT permite que isso seja alcançado. Muito grata, Rita, né? Me lembra muito que se o teu caminho tem um coração, você está no caminho certo, né? Gratidão, gratidão por sua partilha, por sua presença. E agora eu gostaria de ouvir de você, Fabrício, se você fosse realmente levar para alguém, levar para um grupo, para um público, por que usar IT nas organizações? Qual é o sentido? Por que isso? Para quê? Você está sem som, vou pedir para você liberar o seu som, Fabrício. Ok, obrigado, querido, perdão. Eu sinto que, na prática, eu percebo que, na verdade, poucas vezes, eu não me recordo exatamente assim, onde nós vamos fazer essa abordagem, né? Normalmente chega para mim uma dor, sabe? A dor do cliente, né? Chega para mim algo que está acontecendo diante daquele contexto e que, na verdade, eu abrindo a escuta, eu vou ali perceber de que forma que eu posso fazer essa abordagem. Mas vamos supor que fosse algo que eu pudesse, que eu estivesse levando para alguém que não fez nenhum contato comigo e tal. Eu acho que a Rita foi muito abrangente aí na fala dela, muito abrangente mesmo, e quando ela falou do conceito de unidade, eu sinto que
pegou muito naquilo que eu trago, sabe? Eu sinto que pode parecer um paradoxo, mas a AIT tem um olhar para a saúde realmente, sabe? Não para a doença em si. E reverberar isso, ou seja, deixar emergir isso para a pessoa com a qual nós estamos levando o trabalho, a pessoa que está nos recebendo ali, abrindo a porta da empresa, eu sinto ser muito importante, sabe? Então, quando eu procuro levar o trabalho, eu procuro mostrar que a importância da pessoa sentir o corpo diante do trabalho dela não é porque é a transpessoal em si, é porque nós crescemos dos pés para a cabeça, é natural, né? Primeiro a gente começa a engatinhar, a andar, depois que a gente vai. E aí eu digo para elas, olha, se isso não acontecer, percebam que muitas vezes tem bebês hoje que não sabem nem andar, já estão mexendo no iPadzinho, quer dizer, a gente inverte toda essa pirâmide do ser, né? Primeiro o ser, depois o fazer, depois o ter. Então eu levo muito isso, né? E mostro o quanto que a AIT traz essa integralidade, né? Quando a Rita falou de que não existe melhor ou pior, eu realmente costumo dizer para eles, imagina que isso aqui é um organismo vivo, né? Literal, não são paredes físicas, as pessoas aqui dentro elas sentem, as pessoas aqui dentro elas podem ter chegado de casa com algo que trouxeram de lá, e isso vai estar nesse campo. Então eu digo para eles, é muito importante que a gente imagine isso como um grande quebra-cabeça, onde não existe uma peça melhor do que outra. Podem existir peças maiores, porque algumas já caminharam um pouquinho à frente, algumas dentro dessa hierarquia que é importante para a organização desse organismo vivo, seja uma peça maior do que outra, mas melhor não, cada uma, se seja a pessoa dos serviços gerais até o presidente da empresa, é muito comum. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de chegar numa empresa, acordei cedo e achei que podia chegar na empresa às 6 horas da manhã. E quando eu cheguei na empresa, o porteiro abriu para mim, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu estou com o crachá da empresa. Não, mas os alarmes não estão funcionando, você não pode entrar agora. E aí eu me vi que eu tinha feito uma caca, não era para eu chegar ali naquela hora. Mas naquele momento, aquele profissional foi muito importante para mim. Aquele momento ele era mais importante que o presidente, porque ele precisava ali me acolher, arrumar uma forma de eu não ficar ali no frio do lado de fora. O que eu quero dizer com isso? Convidar aquela pessoa que está nos contratando a perceber o valor que cada pessoa tem diante daquele organismo vivo. E eu sinto que a abordagem integrativa transpessoal, Vera, e aí não tem como deixar de reverenciar o que você tanto traz, que é a praticidade para esse trabalho, independente. Nós estamos aqui hoje focando mais nas organizações, mas você falou na sua fala inicial em relação à educação, em relação a outros contextos, que é essa praticidade. Isso que eu sinto que é muito eficaz. Quando eu sinto que eu posso levar algo, eu vou buscar uma ferramenta, um recurso, seja nos recursos adjuntos, seja na imaginação ativa, seja na intervenção verbal no olho, no trabalho, por exemplo, que a gente faz com o flash, que é através daquele quadrante do Reis. Aquilo ali é incrível, né? Porque a pessoa se vê ali, é incrível como é que é a manifestação do inconsciente, quando a pessoa vê o potencial inato dela, a autoimagem desenhado ali. Então eu digo para ela, olha, talvez você possa até não acreditar na espiritualidade, mas perceba que não tem como isso aqui não ser a manifestação do seu inconsciente, porque nós não combinamos isso. Você não sabia que eu ia aplicar e nem eu sabia onde você ia desenhar, em qual quadrante o quê. Então, na verdade, é a manifestação do seu inconsciente. Então, quando a gente faz essa abordagem, quando eu faço essa abordagem, eu procuro levar evidências do quanto a IT é prática, o quanto a IT pode ser colocada no chão de fábrica, né? Na verdade, no dia a dia da organização, onde as pessoas passam tantas horas do seu dia diante desse contexto. E aí é possível ter a pressão do contexto, a pressão organizacional, sem tensão, né? A dor ela pode até ser inevitável dentro desse contexto, que é realmente um contexto de muita pressão, mas o sofrimento pode ser uma escolha. E como a Rita comentou da geração milênios, realmente essa geração que vem, ela não está muito preocupada em responder a essa hierarquia. Ela quer perceber aquilo que faz sentido para ela, aquilo que ela tem
ela vê nos olhos e a motiva. E aí a gente tem muita dinâmica que elas podem interagir com música, com corpo, com algo que sai completamente do quadrado. E eu acho que a IP traz muito essa possibilidade, muito. Né? Gratidão também, Fabrício, por sua fala, por sua partilha, e reverbera bastante, assim, faz muita ressonância para mim, porque eu realmente, quando conheci a Transpessoal, eu me apaixonei, eu me encantei, e todo o arcabouço teórico que Maslow trazia, e sugerindo para empresas, sugerindo para a educação e para o contexto pessoal, e tantos outros, a gente está citando Maslow, mas existem inúmeros autores dentro da Transpessoal que traz uma contribuição incrível, mas muitas vezes a praticidade, como isso ser operacionalizado dentro de um contexto terapêutico no dia a dia, ou dentro das organizações, ficava uma coisa assim meio talvez pouco prática e meia mágica, né? E impalpável. Então, isso era uma das queixas que eu ouvia muito quando eu falava sobre essa teoria que eu amava, e que eu via, assim, sentia que realmente era o caminho para o ser humano. E foi em função das dificuldades, realmente, que eu encontrando, seja nos grupos, em educação, ou na área clínica, que eu fui estruturando, fui construindo, e me possibilitou, então, desenvolver esse método que a gente denomina de abordagem integrativa transpessoal. Então, eu fico assim, muito feliz da partilha de vocês, do que vocês estão trazendo e contribuindo bastante com todos nós e com todas as pessoas que já estão nas organizações ou todas aquelas que talvez desejam levar a Transpessoal para as organizações. Gratidão imensa, Rita, Fabrício, e eu gostaria agora de chamar a nossa anfitriã, a Naira, para ela fazer as suas considerações finais, e se tiver alguma pergunta também, agora é com você, Naira. Muito obrigada, obrigada a todos os presentes. Obrigado, querida. Obrigada, Vera. Obrigados, convidados Rita e Fabrício. Eu gostei muito do encontro, parecia que a gente estava numa sala de estar, na casa da Vera, num contexto da Lubrate, porque a conversa fluiu muito bem, e eu várias vezes fiquei com vontade de conversar, de contar, e eu queria, assim, reforçar umas coisas, né? Eu que venho de organização, queria reforçar algumas coisas, se vocês me permitissem, apesar do horário, mas eu quero ser bem rápida. Eu trabalhei muitos anos numa organização. Minha professora também foi a Rebeca Toyama, e aí ela contando como ela utilizava os procedimentos técnicos da abordagem integrativa transpessoal nas empresas, junto com os presidentes das empresas, eu fiquei, caramba, não é possível, como que quem conhece a Rebeca sabe que ela é descendente de japoneses como eu, do meu tamanho, e aí eu ficava pensando, como que essa baixinha dá conta de conduzir essa equipe, né, de uma organização. E aí eu me inspirei muito nela e criei toda a coragem, porque não basta só conhecimento, precisa muita coragem para entrar nessa seara das organizações, né? Aí eu peguei, não, eu vou tentar. E aí comecei com pequenas inserções nas equipes que eu trabalhava. Quando eu acabei gerenciando uma equipe maior, apliquei na equipe também, além da gestão de pessoas, assim, voltada no comprometimento dessas pessoas, eu apliquei em processo seletivo e também na melhoria do clima organizacional. Então, só estou complementando para inspirar quem está nos ouvindo e que tem algum receio, que precisa tentar, né? Se arma, se pergunta para pessoas que já tiveram essa experiência, e ousem, porque só tentando você vai perceber os resultados maravilhosos, como a Rita e o Fabrício partilharam aqui
neste encontro, né? É isso. Então, eu queria já fazer, mudando de assunto, fazer uma pré-divulgação do nosso próximo encontro, o 6º Encontro Notável Transpessoal, que vai ser também no 3º sábado de novembro, dia 21, em que nós vamos estar convidando 2 pessoas da área médica para falar de transtornos mentais. Porque o Dr. Flávio e a doutora Célia Burgos, ambos foram alunos da psicologia transpessoal da Lubrat. Então, eles agregam o seu saber, a experiência em suas profissões e aliam também as técnicas da psicologia transpessoal. Então, o Dr. Flávio Berflut, ele vai falar assim, do transtorno mental como sintoma, como diagnosticar e como cuidar. Não como médico, mas para ter uma visão geral do cuidado do transtorno pessoal. E porque ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, né? E a doutora Célia Burgos vai falar de como os transtornos mentais podem estar na genealogia da família. Então, como que as gerações também elas são acometidas por transtornos mentais dentro da mesma família. Um tema muito interessante, espero que vocês estejam conosco, né? Bom, então, para finalizar, agradeço a doutora Vera, que foi de fato anfitriã, porque fez toda a sala para os nossos convidados, né? Agradecer a Rita, ao Fabrício, queria também incluir aqui a professora Arlete, que é a responsável pedagógica do curso da Psicologia Transpessoal da Lubrat, ao professor Manuel Simão, que é o coordenador da Regional São Paulo, porque sem essas pessoas, esse curso não poderia estar sendo divulgado em vários locais. Esse saber precioso que vocês perceberam, como ele dá sustentação para os trabalhos em clínicas, em organizações, na saúde e outras áreas, né? Queria também agradecer a equipe técnica, que trabalhou bastante hoje, né? A Luciana e também ao Pablo, de São Paulo, e Luciana, de Campinas, e também agradecer a presença de todos, né, participantes aqui que estão conosco, cerca de 50 pessoas, somando pessoas que estão no Zoom e no Facebook, tá bom? Gratidão, espero vocês no próximo encontro, dia 21 de novembro. Muito bom, gente, muito bom. Gratidão, obrigado. Maravilhoso, gratidão. Obrigado. Nossa, Gratidão, viu? Uma contribuição imensa de vocês dois, muito bom. Nossa, eu que agradeço a honra de estar aqui e poder falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica só nesse mundo de aplicar, né? Mas é tão bom estar no mundo onde eu posso contar a história, é diferente, né? Então, muito bom, fico feliz que tenha gostado, Vera. E conhecer o Fabrício, que foi também presente, que veio junto, que eu não conhecia. Querida, obrigado, viu? Gratidão mesmo, também muito gratidão. bom. Então, Algumas a Vera pessoas sabe disso, estamos sempre a dispor. Uhum.